War for Cybertron, Siege, Earthrise e uma terceira parte que está para ser lançada e anunciada. Esse é o assunto do Papo de Colecionador de hoje. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos agora fazer um grande debate sobre essa trilogia sensacional que está para sair. Nós estamos ansiosos. E nesse primeiro momento nós vamos falar dos trailers. Tivemos 2 trailers, o segundo trailer muito superior ao primeiro, deixa alguns insights sobre o que nós podemos esperar da trilogia. E vamos conversar com cada um aí. O que vocês acham da sugestão de ambientação da série, por enquanto só apareceu o Cybertron? O que você acha, Marcelo? O que ficou de você dos trailers sobre o ambiente, o cenário todo em que vai se passar a ação? Com relação à ambientação, é o desejo de muitos, que tem muita gente que detesta assistir em qualquer produção dos Transformers a presença demasiada de humanos. Então, eu acho que já começa um prato cheio para quem não gosta aí. Eu não tenho problema nenhum com a presença de humanos na série de Transformers. Porém, se ela vai se passar em Cybertron, a gente já sabe que pelo menos esse primeiro alívio vai existir. Você não vai ter humanos porque vai ser o conflito entre Decepticons e Autobots. Então, essa ambientação, pelo que eu vi no trailer, ela é bem sombria, vai demonstrar parece uma Cybertron assim, já totalmente devastada e de difícil convivência. Ela é pelas próprias figuras que já estão sendo mostradas, você vê que tudo está muito escuro, muito escurecido. Eles vão querer dar quase que um tom assim de suspense policial, filme de terror, mas na verdade eu acredito que vai ser justamente falar sobre esse confronto direto. Já não é mais um conflito, e sim um confronto entre as personagens dentro desse contexto de ambientação. Quer dizer, a tendência é ele ser bem sinistro, eu acho, no primeiro momento, vendo ele. E o que você acha, Thiago? A gente vai ter mais uma trilogia, né, que a Hasbro desenvolveu para poder vender o brinquedo, lógico. E eu espero que seja algo no nível da trilogia anterior que eles fizeram, dos brinquedos, né, que era Combine Wars, Titans Return e Power of the Primes, que eles fizeram até umas animações com a Machinima, saiu só na internet, e a animação era legal. E pelo que a gente viu dos trailers, né, essa Combine Wars vai ser bem legal. Tá com cara de ser uma animação muito bonita, pelo menos nos trailers, e eu espero que seja algo que dê aquele boom de novo na franquia, né? E daí, Janúncio, o que você acha que pode se esperar aí com base nos trailers? Bem, o que os trailers apresentaram pra gente, e eu acho que isso daí já é meio que bem óbvio, para quem viu ali o começo do filme do Bumblebee, que é aquele encerramento do conflito de Cybertron, provavelmente eles vão contextualizar mais desse conflito, vão colocar os Autobots em um momento de uma grande reviravolta nesse conflito, que vai culminar no êxodo dos Autobots rumo à Terra. Se daí eles vão seguir a risca para reformular aquilo que a gente já conhece de G1, trazer para uma abordagem mais contemporânea, isso pode agradar tanto o público saudosista, como apresentar de uma maneira mais coerente esse roteiro para a geração atual, que a gente já sabe que é um público que, de certa forma, exige um roteiro não tão simplificado, né? Ainda mais porque é uma produção da Netflix. Quem está envolvido nessa produção também é o estúdio Rooster Teeth, que ele também já tem algumas outras produções autorais que já estão aí nos últimos 3 anos sendo muito bem aclamadas pelo público. Uma que é bem conhecida, principalmente da galera que é fã de anime, é uma série chamada Ruby, que eles já fazem uma mistura de contos de fadas com ficção. Então, é bem provável que em termos de animação a gente veja uma coisa que a gente já percebe até na linha de brinquedos, que lembra muito G1, mas ao mesmo tempo são personagens que são bem mais detalhados, não são só mais aqueles blocos, como a gente tinha em G1, que era um monte de bloco liso. Você vê até pelo último Optimus que foi lançado já dessa série, vocês vão poder falar disso melhor,
você que ele é muito rico em detalhes. Então, os trailers já apresentam isso. Não há, para quem é um público mais saudosista, como não reconhecer Optimus, Ultramagnus, Megatron. Então, aquelas encarnações são todas baseadas no visual clássico desses personagens. E isso, com certeza, vai trazer um apuro, uma qualidade para essas novas séries que vão ser produzidas agora dentro dessa trilogia. Muito bem. E agora vamos ver a opinião aí do Marco, do canal Review Transformers. O que você acha aí? O que você espera dessa animação com base no que você viu nos trailers, Marco? Opa, gente, tudo bom? Assim, cara, eu joguei ali o Transformers War for Cybertron pra me ver outras opções de Cybertron, porque eu tava mais conhecido, né? Enfim, que eu vi as Cybertron do filme dos Transformers, de algumas animações, etc. Entrando no que falando mais também sobre o que o Autobotil falou, cara, essa Cybertron que eles estão querendo apresentar, eu acho que vai ser algo relacionado a começar, tipo, mostrando os Transformers, como que eles viviam sem ser Decepticons, e aí mostrar a guerra pelos dois lados. Então é como o Autobotil falou, eu acho que eles vão levar bem a questão do Dark, né? Daquela Cybertron devastada, com guerra, com Autobots e Decepticons morrendo, pra cada lado ver quem vai ganhar, né? E essa ambientação, pelo que eu vi nos trailers, eu acho que vai ser a melhor, assim, que já tivemos em Transformers. Eu acho que os gráficos estão muito bons do que a gente viu nos trailers. Foi divulgado um trailer só de quase 2 minutos e um teaser de 30 segundos, mas que isso já hypou muita gente. E o que dá pra perceber é que vai ser muito bacana ver esses robôs, né, lutando em Cybertron pra ver se Cybertron vai cair, se os Autobots vão conseguir. Eu acho que a ambientação tá muito boa, cara. Eu gostei muito de ver isso no trailer. Eu acho que os gráficos vão surpreender bastante. Acho que vai ser os melhores, assim, que a gente já viu em Transformers, né? Em uma questão de série. E vai ser bacana ver isso, cara. Eu tô bem empolgado e eu acho que a Cybertron nesse filme vai ser bem dark, nessa série, né? Tanto que a gente pode ver até nas artes que a gente já viu relacionado à série, né? A gente tem aquelas artes laterais das caixas que mostra a Arca fugindo. A gente percebe que aquela ambientação da arte é toda vermelha, toda dark, e a gente percebe que Cybertron tá caindo, né? Tá destruída, por causa que eles estão fugindo. Então é muito interessante ver isso na série, eu acho que vai ser bem bacana mesmo essa ambientação em Cybertron. Eu concordo com tudo que vocês disseram, né? Eu acho interessante essa observação, até certo ponto tácito do Marcelo, que vai ser bem dark, né? E aí isso me dá uma reflexão que é o seguinte, que vai criar uma oposição em partes com o que a gente viu na G1. Porque se por um lado os brinquedos já nos trazem um spoiler, né? Nós estamos aqui com alguns brinquedos, você pega o Grapple. Quando eu vi a revisão do Grapple no canal do Marcelo Ormonde, no Autobotil, eu olhei assim e falei, cara, mas por que fizeram o Grapple desse jeito? Aí que caiu a ficha, falei, caramba, é uma releitura da G1. Eles vão refazer a G1, né? Por outro lado, se você assistir tanto o desenho, a animação clássica, como o longa, que mostra a G1, aquela origem toda do Orion Pax, eles mostram uma Cybertron mais iluminada, mais limpa, mais clean, né? E nesse trailer você tem uma Cybertron realmente escura, um troço escuro, pesado. E o outro assunto que eu já puxaria para falar agora é de uma sugestão que você percebe, principalmente no trailer mais longo, no trailer que aparece o Optimus conversando e o Megatron, já uma dica de que nós vamos ter um desenho da personalidade desses personagens um pouco mais complexo, né? Eu vejo ali uma Cybertron dominada por um aspecto político. Eu acredito que essa série vai ser politizada, porque quando o Megatron aparece falando no trailer para unir os Decepticons e tudo mais, aquilo tem uma cara de fascismo, né? O Megatron já parece que dessa vez ele vai ter uma mudança em relação aos outros Megatrons que nós vimos, principalmente o Megatron
dos filmes o Megatron como um líder totalitarista, um líder fascista e obcecado pelo ideal de dominar Cybertron e lutar contra os rebeldes. E aí você vê um Optimus rebelde, né? Um Optimus liderando aí uma facção mais humanizada da coisa, que vai ser o tom aí da briga. E eu espero que tenha uma construção mais humanizada das personagens, né? Não que na G1 não tivesse isso. Eu acho que nos filmes as construções das personagens ficou muito aquém. Foi muito fraco a construção das personagens. Eles não deram tempo para as personagens serem construídas. E agora, o que tudo indica é que nós vamos ter uma construção muito sólida das personagens, não é? O que vocês acham? Seguindo esse raciocínio que você passou agora, realmente, você percebe que eles vão explorar essa parte mais de mais liderança do Megatron, que é uma coisa que nos filmes não existiu, e que em G1, né, era aquela coisa mais o bem contra o mal, sabe? O Decepticon era mal, o Autobot era bom, e era só isso que você precisava saber, né? E você percebe que nessa trilogia eles vão explorar muito o lado psicológico dos personagens. Porque até numa parte do trailer você vê que o Wheeljack e o Bumblebee estão cercados por Decepticons, e os dois estão até já com medo do que vai acontecer, né? Muito provavelmente eles já pensaram, poxa, a gente vai morrer aqui, e de repente o Optimus chega dando aquele cavalo de pau, regaçando tudo. Então você percebe que vai ser uma coisa um pouco mais... Não vai ser tão voltado para a criança. Vai estar mais ou menos como se fosse Transformers Prime, que não era um desenho para criança, era um desenho mais para adolescente, pré-adolescente, né? Então você percebe que ali eles vão acrescentar alguns assuntos que vão fazer essa trilogia ser voltada para um público um pouco mais velho. Como eu acho, né? Porque, enfim, temos poucas informações relacionadas à série, mas eu tenho uma ideia do que eles vão apresentar na série por conta de algumas coisas que eles mostraram, né? Principalmente o cenário que nós vemos o Megatron naquele ambiente de, como pode-se dizer, um coliseu em Cybertron, né? Aquilo lá parece muito o início dos Decepticons. Então, tipo, tudo aquilo tá sendo formado, eu acho que vai... Como eu posso dizer, tipo, a relação dos Autobots e Decepticons vão ser criadas os clãs. Então, tipo, é muito interessante ver isso, esse ambiente ali dos Decepticons e Autobots, que a gente percebe que vai ter esse conflito do Optimus com o Megatron, já temos cenas ali deles dois batalhando em Cybertron. E isso é muito interessante, cara, ver essa briga aí dos Decepticons e Autobots. Eu espero bastante disso na série e eu acho que vai ser bem interessante, cara. Então o que acontece? Quando o Thiago fala a parte de desenvolvimento dos personagens, que vai talvez a expectativa seja que isso melhore, eu também tenho tendência a acreditar um pouco nisso, por conta de uma pequena parte, uma pequena cena que aparece no trailer. É no momento que tem uma personagem que eu não vou recordar agora, que está ali no momento onde está só ele e o Optimus, eles estão tipo num pós-acontecimento, aconteceu algo, e você consegue enxergar na fisionomia do Optimus dilemas. Ele tem dúvidas, ele não sabe o que responder para aquela pergunta que foi feita, ele simplesmente mexe a cabeça, dá um olhar e não responde nada. Ele cruza os braços e fica aquele vazio da cena. Ou seja, quem está escrevendo isso aí pode estar oferecendo para a gente aí os dilemas, que são esses conflitos, que eles não sabem o que fazer, eles estão diante de algo que não é fácil de resolver. A gente cresceu assistindo um desenho animado que tudo se resolvia de capítulo em capítulo. Você tinha um desenho de 20 minutos, com começo, meio e fim. E era tudo muito, muito mastigado, muito prático, porque a maioria do público era criança. Hoje você tem essa animação aí, me parece muito uma animação feita até para fãs mesmo, para fanservice, que são pessoas que já passaram dos 40, na média. Então, a impressão que me passa é que você vai ter muito dilema ali dentro. E o Optimus é um personagem cheio de dilemas, porque ele é um personagem que ele se pergunta por que eu ataco? Por que eu tenho que contra-atacar? Você vê que até nos filmes tinha muito isso. Ele estava ali lutando, mas sempre contra a vontade dele. Para ele, lutar era uma derrota. Ele queria que tudo se resolvesse sem que precisasse. Mas ele é obrigado a fazer aquilo e aquilo parece gerar nele um sofrimento. E naquela cena eu enxergo muito esse sofrimento do Optimus. Ele não sabe responder a pergunta que foi feita.
aproveitando isso que todo mundo já falou, também tem algumas questões que a gente tem que lembrar, que provavelmente não é a grande maioria do público brasileiro que tem acesso, é que também tem a série dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, esses dilemas, como o Marcelo falou, do Optimus e da origem do Megatron, também já foram explorados várias vezes. Então, a gente vai estar vendo agora uma nova interpretação dessas origens. O Optimus, ele parece muito mais um líder que não foi simplesmente escolhido, eleito. Ele é um líder que surge na necessidade, ele não pediu para ser líder, mas acaba caindo essa responsabilidade sobre as costas dele. Talvez ele herde essa liderança de um outro personagem, a gente não sabe ainda, mas seria bem legal se fosse uma coisa legal no sentido que isso dá várias camadas para o personagem. Porque é diferente quando o cara é empossado, tipo Megatron, você vê que ele é um cara que ele escala a liderança dos Decepticons através da força, né? Então ele é muito daquele cara que oprime pela força e lidera pela força. Então não quer dizer que necessariamente todos os Decepticons veem em Megatron um líder natural, mas vê nele um líder necessário para aquele momento que eles estão vivendo em Cybertron. Né? Então, pegando aquilo que você falou, Juarez, sobre uma questão mais ideológica presente na série, a gente veja também esses dois pontos de vista, onde você tem um cara que ele se considera o líder porque ele só encontra uma saída pela ótica dele, e você vê um cara que é alçado à liderança, não pediu para ser um líder e tem que fazer frente a essa oposição baseada na força, e ao mesmo tempo tem que mostrar uma alternativa não só para os Autobots, porque os Autobots já são fiéis a ele. Então ele tem que mostrar um outro caminho para os próprios Decepticons. Né? E isso traria uma gama de conflito muito maior, porque a gente também sabe que ao longo da G1 alguns personagens mudam de facção. E para quem acompanha as animações, a gente tem visto com uma certa regularidade sempre um Autobot que se torna traidor. Em algumas séries animadas como Prime, como Animated, como Cyberverse, sempre tem a figura do infiltrado, do Autobot traidor ou do Decepticon que está infiltrado nas fileiras dos Autobots. Então seria muito legal a gente ver o Optimus, pela liderança dele, pela postura dele, pelo idealismo dele, mostrar para os Decepticons ou para alguns Decepticons que existe uma terceira via para reerguer Cybertron. Que eu acho que no final de tudo, o objetivo dos Autobots vai ser retornar para Cybertron e reconstruir o planeta deles, que também foi uma abordagem muito usada em algumas séries, como Cyberverse Bumblebee, como Transformers Prime, né? Aquela questão de voltar para Cybertron, não se fixar o conflito na Terra, né? Então eu acho que isso também vai aparecer nessa série, essa qualificação dos pontos de vista de Optimus e de Megatron, do tipo, cada um quer o melhor para o seu planeta, mas não necessariamente eles concordem com os pontos de vista um do outro. Bom, e a gente não tem só os trailers, né, e o teaser que nos dão apontamentos sobre a série, né? Os próprios brinquedos eu considero que eles trazem sim alguma visão. Eu já falei aqui, né, que quando eu vi o vídeo do Grapple no canal Autobotil, eu sofri um susto, falei, pô, mas então quer dizer que eles vão resgatar a G1? Porque até então eu conhecia a linha Seed, né, que o Marco tá aí com os Seeds aí no vídeo, né, o Marcelo também tá com os Seeds aí na tela, né, Marcelo? Mas da Seed eu não podia deduzir muito, porque são veículos cybertronianos, então, né, como é que vai ser? Mas quando eu vi, que nem o vídeo aqui que eu já apresentei, né, o Marcelo tem, o
o Marco também tem esse brinquedo, o Optimus, nessa encarnação aqui, totalmente G1, então você já deduz que nós vamos ter nessa série uma revisão, vai ser uma série revisionista da G1, com base nos brinquedos. E tem alguns spoilers que vem aí na caixa dos brinquedos. Uma coisa que eu vou abordar aqui agora, e aí eu acho que o Thiago e o Janúncio vai nos ajudar melhor na explicação, é algo que apareceu aqui na caixa do Optimus, não sei se aqui no vídeo vai dar para ver, que é quando você faz a jogadinha aqui da telinha, aparece escrito Micron. Por que está escrito Micron? O que isso quer dizer? Eu presumo que pode ser que, pelo fato de todos os personagens terem esses encaixes aqui, nos braços, né? Todos os personagens, todos os brinquedos têm esses encaixes extras. Dá para você encaixar a arma aqui na lateral. Será, eu me pergunto, será que nessa série nós não teremos os minicons que apareceram em séries anteriores, que se encaixavam nos membros dos Transformers e davam poderes, né? É uma questão que eu falo, apareceu escrito Micron, e no corpo, na escultura do boneco, você tem um encaixe do que poderia vir a servir futuramente para se encaixar um minicon. Como você falou, Juarez, os próprios toys, eles dão pistas do que pode acontecer. Vamos pegar aqui o ponto de vista da Hasbro. Por que não lançar os minicons? Né? Por que não ter uma linha de brinquedos ainda mais recheada, respeitando o que a gente já sabe do cânone da história dos próprios Transformers? Então, os minicons já apareceram em várias séries anteriores, provavelmente também já apareceram nos quadrinhos. Em algumas séries eles têm maior relevância, como em Beast Wars, né? Eles têm muita relevância para a história. Em outras eles são acessórios que aparecem para ampliar o poder dos personagens já existentes, mas os minicons eles têm um vínculo com ou o Autobot ou o Decepticon, com que eles criam quase que um vínculo simbiótico, né? Eles têm uma interação muito grande, eles têm um vínculo de lealdade e às vezes até de necessidade de estar. Eles não são ferramentas que trocam de personagem para personagem. Então, de um ponto de vista, eles podem até aparecer como uma subclasse já em Cybertron. Né? Você consegue até imaginar que os minicons eles poderiam ser até uma subclasse dentro da hierarquia em Cybertron. Você imaginar que tem os combatentes, os de manutenção, e abaixo desses de manutenção você tem uma categoria de suporte. Então, com relação a esse negócio de minicons, assim, que eu mais vivenciei mesmo foi bastante em Armada, porque em Armada eles eram robozinhos que, conforme os Autobots dos Decepticons iam encontrando, eles se acoplavam e davam uma força, ou destravavam uma arma especial em cada um do personagem. E em Heat 2015, que é a série que o Janúncio estava falando, que é o que tem o Drift, que ele é um samurai, ele tem 2 minicons que ficam acoplados no braço dele, e que quando ele entra na batalha, os dois saltam, né, para poder ajudar. E nesse caso, eles são como se fossem alunos do Drift, né? O Drift está treinando eles a se tornarem grandes guerreiros, né? E na Heat mesmo aparecem outros minicons, mas alguns até não aceitam serem comandados, né? Eles têm personalidade mesmo. Ao contrário um pouco de Armada. A Armada eles tinham uma certa personalidade, mas assim, eles não procuravam ser independentes, eles ficavam bastante junto de quem eles escolhiam, né? E nessa linha de brinquedos até saiu alguns itens, né, se eu não estiver enganado, que vem com algumas peças, eles viram armas, viram alguma coisa para você utilizar com esses personagens.
né? Resta agora saber se na série, né, se na animação, a gente vai ter esses minicons aparecendo, né? O que seria muito interessante. Como eles iriam ajudar as facções, né? Esse é um ponto que a gente tem que esperar para ver. Vou colocar uma coisa sobre esses minicons aí. Não é algo que eu tenho certeza. Eu preciso verificar novamente e para confirmar. Mas eu tenho a impressão que esses minicons eles já estão disponíveis em cartelas, eles são vendidos em duplas e já estão nas lojas. O que me faz pensar nisso é que quando eu olhei para a cartela meio que de forma, eu confesso, com pouco interesse por eles serem pequenininhos, mas eu tenho a impressão de ter visto escrito Earthrise na cartela e são sempre vendidos pequenininhos assim em duplas. Eu vou confirmar esse material e de repente posso jogar alguma coisa depois aí para vocês. Mas eu acho que eles já estão entre nós. Olha, Comentando aí sobre a ideia do Juarez sobre os minicons, eu acho interessante, foi apresentado em Transformers Robots in Disguise, sobre a situação dos minicons, né? Mas, pelo que eu sei, a linha Siege e Earthrise, como o Autobotil falou, ela tem duas linhas, né? Tem a Leader Class, Voyager Class, Deluxe Class, mas tem duas classes inferiores, que são os Micromasters e os Battle Masters, que são, enfim, os mini-robozinhos, né? Que a gente não sabe se são, né, minicons. Mas também na linha, com o que o Juarez falou sobre os buraquinhos aqui que tem nas figuras, eles lançaram esses cons aqui, esses Transformers aqui que eu tô mostrando aqui na tela, que são robôs que são todos desencaixáveis. A gente pode pegar aqui e desencaixar ele por inteiro. E aí, se eu quiser, eu posso encaixar em algum acessório aqui atrás dele, ó. Ele vai ter vários buracos. E coloco aqui. E ele vira, tipo, um Weaponizer, pelo que eu sei. Que são robôs que se acoplam nos Decepticons e Autobots. Isso também tem no trailer, se a gente for ver. Tem um momento que o Sideswipe, ele usa esse Autobot aqui, ó, para se acoplar nele para fazer uma super arma. Então isso é meio que explicado até no trailer, sobre os buraquinhos. Mas sobre os minicons eu realmente não conheço muito, então não tenho mais ou menos o que falar. Mas é mais ou menos isso que eu queria dar uma explicaçãozinha aqui sobre os Weaponizers, né? Que são esses Transformers meio como se fossem drones. E é mais ou menos isso. Bom, mas é legal, né, essa ideia de que nós temos já muita coisa prevista, tanto nos brinquedos como nos trailers, e a grande previsão é que nós vamos ter uma trilogia, né? Nós vamos ter a primeira parte que vai ser Siege, vai se passar em Cybertron, a segunda parte vai se passar na Terra, vai ser Earthrise, né? E a terceira nós não temos nome ainda, mas nós já tivemos empreendimentos anteriores assim, trilogias, dividindo uma saga entre Cybertron, Terra e tudo mais. Não, não é mesmo, Thiago? A gente teve, pelo menos assim, as mais conhecidas, a gente teve a trilogia Unicron, que na verdade ninguém sabia que era uma trilogia quando ela começou com a Armada, deu continuidade em Energon e concluiu em Cybertron. Ela só foi chamada de trilogia, né, quando chegou Cybertron, porque se tratava da ameaça de Unicron nas 3 séries. Né? Então, ela foi chamada de trilogia Unicron. E depois nós tivemos a própria que eu já até comentei no começo do bate-papo, que foi essa última linha de brinquedos que a Hasbro fez, que era Combiner Wars, Titans Return e Power of the Primes, que era mais uma trilogia e que ela teve a animação que saiu no YouTube, que era eu sempre enrosco no nome dessa empresa, Machinima, né? Em associação com a Hasbro Studios, eles fizeram uma websérie que são episódios curtos, mas contando essa trilogia, que era mais também para apresentar um pouco da história dos brinquedos, para você entender por que uma se ligava à outra, né? Nas séries, né, que vieram anteriores, que tem elementos que a gente pode ver que eles possam usar nessa nova trilogia,
essa que o Thiago falou, eu não acompanhei todos os episódios dessa série do Machinima, né, que ela produziu muita coisa para YouTube. Ultimamente ela está bem parada, e eu acho que, de certa forma, essa websérie meio que alavancou o potencial para que a gente tivesse essa aquisição da Netflix, porque se você acompanhou a série da Machinima, você consegue encontrar algumas semelhanças com o que a gente está vendo agora nesse trailer, tirando a ambientação que lá é muito mais viva, no sentido que lembra mais G1, porque também ele tinha a questão dos games, que também tinham as cores muito vivas, né? Que é quando acabou aquela série do War e Fall for Cybertron, foi criada uma nova leva de jogos de videogame que se baseava muito no visual G1 e onde a gente via aquelas cores muito vivas. Então, essa trilogia que a gente viu no Machinima pegava muito isso, ela já estava abordando outras raças de personagens transformáveis, que não existiam só os Transformers no universo, existiam outras raças transformáveis. Você já encontrava uma Cybertron semi-restaurada que tinha um conselho, no qual até Starscream fazia parte desse conselho que comandava a Cybertron, e Megatron ele era um exilado, né? Então havia todo um contexto. Tinha também a questão da Combine Wars, que foi uma série dessa, da Machinima, que alavancou também, veio junto com os bonecos. Quem lembra que a Hasbro trouxe uma leva de Combiners para o mercado a partir do Devastator clássico, né, do G1, que eles reestruturaram. Então, assim, é bem provável que alguns elementos, por exemplo, a gente tem que lembrar que uma personagem, a Wingblade, ela foi introduzida em algumas séries, então até o momento a gente não tem nenhuma pista se essa personagem vai estar presente na nova trilogia ou não, né? E a gente vai ficar na expectativa se aí, Juarez, como você falou, se eles vão se ater a reverenciar e reestruturar o cânone que a gente tinha da G1, ou se eles vão fazer isso e também tentar expandir para outras abordagens que não são tão conhecidas do universo Transformer fora dos Estados Unidos. Porque a gente tem que saber que a Hasbro ela considera tanto a origem das animações como a origem que existe nos quadrinhos como origens válidas, né? Então a gente também não sabe se vai chegar um momento em que a Hasbro vai querer unificar esses universos, né? E isso pode ser uma oportunidade que eles tenham usando essa trilogia e trazendo elementos dessas séries anteriores, como a gente já debateu aqui, de Prime, de Animated, de Robot in Disguise, Cyberverse Bumblebee, né? E uma outra coisa que eu achei interessante, como você também lembrou, Juarez, já nessa questão da referência a G1, é que os personagens estão muito bem caracterizados. Você não tem mais aquelas formas cybertronianas que eram mais personalistas, que você não identificava logo no primeiro olhar quem era. Agora não, está tudo muito bem definido. Você sabe quem é o Pro, se o Pro apareceu no trailer ou não, se ele fez uma participaçãozinha, se a Chromia tá ou não tá no trailer. Então, se ela apareceu ali, você já bateu o olho, já identifica. Então, isso também é muito bom para o fã mais saudosista, ou aquele que acompanha mais tempo. Então, ele já sabe que alguns personagens clássicos já vão estar ali mantidos. E eu acho que também a linha de brinquedos vai acabar apresentando para a gente, ao longo do tempo, alguns personagens que a gente também tem que entender que
devido à pandemia do Covid-19, a série já foi adiada mais de uma vez. Até onde eu sei, o último adiamento foi uma escolha da Netflix, porque a Netflix quer que todas as versões dubladas estejam prontas para que a série seja relançada simultaneamente e não aquela coisa setorizada, né? Então ela está esperando todas as dublagens encerrarem para que aí sim ela possa lançar de maneira global. Mas isso a gente não sabe como é que é o planejamento da Hasbro em relação a esses atrasos. Então pode ser que a gente comece a ver alguns personagens chegando às lojas, talvez até antes mesmo que a série estreie. Inclusive, eu acho que a grande referência a G1 e ao filme de 86, que já tem o brinquedo, não chegou nas lojas ainda. O Marcelo, ele pode falar melhor isso pra gente, porque uma vez que ele está nos Estados Unidos, ele vê os brinquedos, né, antes do que nós nas lojas. Mas nós temos o brinquedo do Quintesson. Quer dizer, nós teremos Quintessons na série, a gente não sabe como eles serão utilizados, né, mas é o Quintesson, aquela criatura de 5 caras e tudo mais, que é uma grande reverência ao que nós temos em G1. Bom, e é isso, pessoal. Essa foi a nossa percepção do que nós vamos ter nessa nova série da Netflix. Uma série de brinquedos que já está aí, né? Vocês viram aí na imagem do Marco, que tem bastante brinquedo. O Marcelo Autobotil também tem, ele ostenta ali na estante dele um sensacional Jetfire, né? Muito legal. Nós já temos vários brinquedos aí lançados. A série animada, como disse o Janúncio, está tardando aí por causa de inconvenientes de dublagens em decorrência da pandemia. E eu, particularmente, espero que seja um marco histórico na série de Transformers e na linha de brinquedos, que está muito boa. Também espero que seja uma excelente série e que tenha uma boa audiência para, quem sabe, a Netflix e a Hasbro continuarem com essa parceria e lançarem mais outras séries, né? Porque a gente sabe que a Hasbro não é detentora só dos direitos dos Transformers, ela tem inclusive Gobots, né? Seria uma releitura bem legal ser feita. Então vamos torcer para que Transformers War for Cybertron seja excelente e vamos esperar um pouquinho, né? Vai estrear, acho que é 30 de julho, né? Se eu estiver errado, alguém me corrige aí. E vamos ver o que vai acontecer. Eu não fico muito naquela coisa do hype, que eu tenho aquele receio de me decepcionar, vai que fazem algo que eu acabe não gostando, mas estou esperançoso que vai ser legal, esse tom dark vai ser bacana, e espero que a gente possa retornar aqui com esse bate-papo com o mesmo pessoal, mas dessa vez para poder dizer, o quanto nós gostamos. Espero que seja bom a ponto disso, que o próximo vídeo juntos aqui seja um vídeo onde a gente diga, eu gostei disso, daquilo, adorei, espero que melhore mais, que possa vir falar, enfim, que o assunto seja simplesmente o quanto gostamos e não um vídeo de lamentação. Esperemos. Isso que o Thiago falou é muito importante. Então, assim, quanto mais prestigiada a série for, quanto melhores índices ela tiver, mesmo dentro de um canal de streaming como a Netflix, isso dá força à franquia, dá ao pessoal o entendimento de que existe um público consumidor, né? Então, assim, mesmo que você não possa comprar os bonecos, prestigie a série, comente, fale para a Netflix através dos canais que ela tem, as redes sociais dela, demonstre que isso que a gente que é fã, que gosta da franquia, é o poder que realmente a gente pode exercer sem gastar um tostão furado. Que é simplesmente chegar lá e dar um apoio e querer e fazer uma crítica, mas saber fazer a crítica, mas também assim mostrar que isso é o que a gente quer, porque assim, se você é daqueles fãs mais saudosistas, eu vou dar um recado aqui bem sincero. Se você está esperando que vá para o cinema algo como G1, tire seu cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. Então, gente, foi os comentários aqui da galera. Eu curti bastante participar. Muito obrigado, Juarez, pelo convite.
E é isso, a gente espera bastante por essa série, estamos num hype bem grande. Espero que traga mais fãs de Transformers, porque, enfim, como o Thiago falou, a próxima data vai ser dia 30 de julho, ok? Que essa série vai ser lançada, tivemos problemas de dublagem, enfim, como o Covid-19 fez com quase todas as outras indústrias, mas acontece, gente. Então é isso, muito empolgado para Transformers War for Cybertron Trilogy Siege, ok? Um forte abraço aí, valeu! E é isso aí, pessoal. Vamos acompanhar essa série, vamos colecionar, porque como eu sempre digo, pessoal, vamos colecionar, porque colecionar é cultura. Valeu!